Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado pela tua bondade, pela tua graça, pela manifestação de Jesus Cristo, perdoando, Senhor, os nossos pecados, nos dando graça, participação na sua obra. Amado Senhor, nos dá a tua direção. Guarda os meus irmãos na cidade, guarda os meus irmãos no campo, guarda, meu Senhor, os teus servos em todo lugar. Pai bendito, ensina-nos a te seguir e a te servir. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. Vamos fazer o que nós temos feito já há algum tempo e é uma maravilhosa rotina. Muitas pessoas têm problemas com a rotina. Quando a rotina estressa, quando a rotina impõe custos, quando a rotina traz algum desconforto. A rotina requer, exige esforços e a gente termina se incomodando com a rotina. Mas a rotina de estar com quem a gente ama, a rotina de estar confortável na casa da gente ou em outro lugar, a rotina de estar bem e saber que está bem e vai continuar bem, principalmente no nosso caso, porque temos a presença permanente do nosso Deus. Então, esta rotina é muito proveitosa, é muito satisfatória, é uma rotina que não estressa. Então, vamos dar um passo a mais nesta nossa rotina de ler a palavra, ouvir a palavra, falar com Deus e ouvir Deus falar. O nosso texto, Salmo 98, versículos de 1 a 4 e o último, versículo 9. Vale a pena a gente buscar a santa orientação, receber esta orientação e servir. Eu sou muito feliz na minha bem-aventurada rotina. 56 anos. 56 anos completos. 56 anos completados em abril passado. Então, nossa leitura. Salmo 98, versículo 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Exultai no Senhor toda a terra. Exclamai e alegrai-vos de prazer e cantai louvores. Versículo 9. Perante a face do Senhor, porque vem julgar a terra. Com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, Israel é chamado de o relógio de Deus, o calendário de Deus, o ponteiro do calendário. Tem muitas pessoas não cristãs
pessoas não israelitas, pessoas que observam os acontecimentos, homens de cultura que acompanharam a expoliação de vários povos, várias nações, homens de cultura que acompanharam o desenvolvimento, pesquisam o desenvolvimento de cada povo, cada nação, e a grande produtividade intelectual desses povos, e viram também, constataram também em suas pesquisas, que sobrou fragmentos destas culturas. A exemplo da Grécia. A Grécia não tenho habilidade, capacidade para quantificar, mas a mim me parece que a Grécia antiga, foi a nação que mais contribuiu intelectualmente com o mundo. Poesia, história, teogonia, mitologia. A Grécia foi um celeiro de cultura. Não tem muitas obras completas dos grandes mestres da Grécia e da humanidade, pois assim foram reconhecidos Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros. Homens de cultura da atualidade, homens que têm espírito livre para pensar e falar, se rendem à história de Israel. Um povo menor que a Grécia, um povo menos culto do que a Grécia, um povo menos produtivo em termos de cultura, em termos literatos, e a maioria das poucas obras de Israel estão completas. Notadamente, os 66 livros da Bíblia, mais uns 100 números, tem mais, possivelmente chega a 200 ou mais livros apócrifos de Israel completos, e não tem de outros povos. Homens livres para pensar e expor, usando a expressão de nordestina aqui, dá a mão à palmatória. Dá a mão à palmatória. Para quem não sabe esse ditado e nem o que é uma palmatória, palmatória era um instrumento de tortura para estudante no passado. Recebia a tarefa, ia estudar, fazer, resolver a tarefa, se não passasse, se não satisfizesse os mestres, apanhava nas mãos, palmatória, porque batia nas palmas das mãos. Os intelectuais de hoje dão a mão à palmatória em relação à pequena nação de Israel, menor que a Grécia, mais pobre que a Grécia em termos culturais, tem quase tudo completo e preservado, até a sua literatura apócrifa ou espúria, enquanto da Grécia não tem nada. Dos romanos tem o direito, pouquíssimas obras de Suetônio, de Plínio Moço, de Plínio Velho, de pouquíssimas obras de Cícero, de quem quer que seja, daqueles grandes homens
da Grécia e de Roma. Então, a razão é esta: Deus preservou. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas no passado. Sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. O Senhor fez notório a sua salvação e manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Nenhuma outra nação sofreu expatriamento ou expatriação como Israel. Nenhuma outra nação teve uma história de ser lançada em todos os quadrantes da terra. Eles não se prontificaram a fazer isto como missionários de Deus. Fizeram como prisioneiros de Deus. Não se prontificaram a fazer isto como ministros de Deus. Fizeram como servos dos homens. Não se prontificaram a fazer isto como mensageiros do céu. Fizeram como mensageiros de castigo. Eles não foram mensageiros da paz. Foram mensageiros da provação. Deus disse: eu espalharei entre as nações. E espalhou. O versículo 2 diz: o Senhor fez notório a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos do mundo, das nações. Lembrou-se da sua benignidade e promessas, da sua verdade e missão. E quem se negou a levar a palavra como ministros foi obrigado a levar como prisioneiros. Tem coisa mais profunda do que isto? Lembram da fuga de Jonas? Não queria levar a palavra como missionário. Passou por aquele apuro terrível que ainda hoje os ímpios descreem, mas levou a palavra. E a maioria da nação foi levar a mensagem de Deus, a notícia de Deus, a palavra de Deus, como prisioneiros, como escravos. O que aconteceu na Europa medieval em relação a Israel era uma pregação, ouvissem ou não, entendessem ou não, gostassem ou não, mas a Europa foi semeada com a palavra de Deus, o testemunho de Deus, a história de Deus. A Europa vai ser julgada como alguém que viu, ouviu e rejeitou. Então, é esta palavra. No versículo 4 diz: celebrai com júbilo ao Senhor. Outra versão: exultai no Senhor toda a terra. Exclamai e alegrai-vos de prazer e cantai louvores. A mensagem de Deus era para toda a terra. A missão e o alcance do culto da Diana, a deusa dos Efésios, segundo o testemunho dos seus devotos, era que toda a Ásia adorava. Pois é, toda a Ásia adorava a Diana. Onde está a Diana? Não significa que todo mundo tem que adorar a Deus, mas significa que todo mundo tem que ouvir a mensagem de Deus.
Israel foi o instrumento. E quando não quis ser missionário, por amor, foi levar a mensagem como presidiário, como prisioneiros, como escravos. O último versículo diz que é perante a face do Senhor, porque ele vem a julgar a terra. Com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Não há injustiça da parte de Deus, nem com os que aceitam, nem com os que rejeitam a sua palavra. Que Deus abençoe os nossos queridos irmãos, cada família. E a minha intercessão hoje é pelos meus novos alunos. Já temos mais de 20 alunos para a turma Pastor Guedes. Nós vamos oficializar até quinta-feira com mais critério. Deus abençoe meus irmãos e a turma Pastor Guedes, quinta-feira terá aula e nós vamos estar juntos. Bendito Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação e pela missão. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado, meu Senhor, pela tua escolha. Tu bondosamente nos escolheu. Tu, Senhor, bondosamente nos deu missão e participação nesta obra gloriosa e perene. Amado Senhor, abençoa os meus irmãos da graça, abençoa cada família, abençoa cada servo teu e abençoa os seus familiares, convertidos ou não. Meu amado Senhor, guarda as nossas vidas. E agora te apresento os meus novos alunos. Abençoa, meu Senhor, os meus irmãos. Abençoa o pastor Davi, o pastor Soares, o pastor Valdir. E abençoa, meu Senhor, os membros de suas igrejas que estão na nossa turma. Amado Senhor, abençoa, meu Senhor, a ABC e todo o Ministério Batista. Toma em tuas santas mãos a Convenção Batista Brasileira, a Convenção Batista Cearense, convenções, meu Senhor, que agrega a tua igreja de confissão e ordem. Amado Pai, Deus misericordioso e bondoso, fala conosco, nos dá a tua graça e a tua paz. Eu te louvo pelos meus irmãos, meus filhos na graça, a tua igreja, aqueles, meu Senhor, por onde estive por mais de meio século. Abençoa e unge cada vida. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.